Em casa, sem ter o que fazer, doido por uma história para passar o tempo? Pois venha e leia comigo. E hoje, num Leia Comigo especial, o último vídeo do livro Amor Estranho Amor, onde nós vamos conhecer o final da saga de Severo Cardenosa e Regina Belgerton. Será que eles vão ficar juntos? Será que finalmente esse romance vai tomar jeito? Pois se você está curioso para saber, fica aí, que depois da vinheta eu volto. E aí, galera, prontos para o último vídeo de Amor Estranho Amor? Muito bem, que bom que vocês puderam estar aqui para encerrar junto comigo essa história. E eu vou fazer, como sempre, né, o nosso pequeno resumo, tá? Contando mais ou menos como foi o último vídeo, mas se você caiu aqui de paraquedas, não adianta, você precisa dar uma olhada no card que eu deixei no link e precisa voltar lá e ver os outros vídeos, né? O vídeo número 1, 2 e 3, tá ok? E também um projeto de leitura. Aliás, comece pelo projeto de leitura, que é o vídeo que vai falar sobre o enredo, sobre os personagens, e é o vídeo que vai dizer para você se você vai querer ou não acompanhar essa história. Não comece daqui não, tá? Porque senão vai ficar meio chato, tá bom? E se você pretende ler o livro, não siga mais daqui para frente, porque você está pegando spoiler. Cuidado, né? Porque aqui o projeto é realmente ler do começo ao fim. Então tem spoiler sim. Se você quer ler o livro e é da pessoa que não gosta de spoiler, eu sugiro que você vá primeiro. Inclusive, eu deixei uns links aqui na descrição do local onde você pode encontrar o vídeo para baixar, ou quer dizer, o livro para baixar, para comprar a versão em e-book ou a versão física, tá? Então vai lá dar uma olhadinha, tá bom? Caso esse seja o seu interesse. Mas se você já leu, só quer relembrar, ou tá sem tempo de ler e só quer ouvir a história aqui, vem comigo, tá? Que nós vamos agora para o capítulo, o penúltimo capítulo dessa história, o capítulo de número 10. Vamos lá? Então, né, pessoal, no capítulo de número 9 termina com aquela chuva, né? Aquele temporal, né, que forçou a Regina a sair correndo pro quarto do Severo e se esconder debaixo dos cobertores dele, só que ela não imaginava que ela ia encontrar outro temporal lá embaixo, né? E aí eles acabaram consumando, né, o casamento deles. Aí vamos ver agora qual vai ser a reação da Regina no outro dia de manhã, quando ela acordar, né, que ela perceber que perdeu a virgindade com o marido de conveniência, né, um homem que ela achava que não a amava. Então vamos ver aqui o que é que vai acontecer, né? Eu logo adianto para vocês que maluca do jeito que essa mulher, ela deve estar extremamente traumatizada, né? E aí ela acorda com um céu azul, limpo, sem nuvens, não havia nada que denunciasse, né, o temporal da noite anterior. Ela olha para a janela, as cortinas da janela estão semi-abertas, e aí ela percebe o travesseiro ao lado, né, do dela, todo amarfanhado, né, evidenciando que o Severo ele tinha deitado ali, só que ela tá sozinha na ampla cama de casal. E ela fica pensando sobre o que aconteceu com eles na noite passada, né? Ela fica imaginando que ela nunca tinha suspeitado, né, que um homem pudesse esconder um potencial tão grande para ternura e compreensão. E aí ela fica imaginando que o que acontecera fora algo muito íntimo e belo, né? E ela não se sentia nem um pouco arrependida, né? Apesar da pouca experiência que ela tinha, ela sabia que ele tinha, né, que ele tinha refreado, né, a sua própria paixão para tornar aquele momento algo maravilhoso e inesquecível para eles dois. E ela fica lá, né, relembrando cada detalhe, né, sozinha, até que ela escuta a porta abrir, né, e ela vê ele entrar, né, já fica logo envergonhada, né, a palidez que ela estava começa a ceder lugar, né, pro vermelho, né, do rubor, que ela começa a sentir da vergonha, né, quando ela olha para ele. E ele para, fica olhando para ela, né, olhando para camisola dela que ainda tá jogada lá no canto, né? E ele pergunta: "Algo errado? Você está me odiando?"
Ela diz: odiando, por que que eu deveria odiá-lo, né? E ele olha para ela, sério, né? E fala que a memória dela não é tão curta assim, né? E ele fala: então não me odeia por eu ter feito você esquecer o medo de trovoadas. E ela fala que a tempestade já tinha passado quando, né? Ela fala e aí ela se interrompe, porque ela percebe que tá falando demais, né? E ele fala que a tempestade deve ter voltado com força redobrada quando ele se apossou daquilo que ela estava guardando para o amado dela, né? E ela fica olhando para ele, boquiaberta, de que ele tivesse coragem de falar um absurdo daquele. Ela sente vontade de estraçalhar ele por aquela acusação, mas ela procura se acalmar, né? Ela pensa que não faz sentido, né? Eles tinham vivido algo tão lindo, tão precioso, e ela não ia estragar aquilo brigando com ele logo de manhã. E ela fala que ela não pode odiar ele porque o que aconteceu na noite passada não tinha sido só culpa dele, né? Que na verdade ela teve a parcela dela de culpa e ela disse para ele que se ela tivesse no estado normal dela, ela nunca teria procurado ele daquele jeito, se atirado nos braços dele, mas que ela estava fora de si de tanto medo. E o Severo fica lá escutando ela falar, né, sem dizer nada que facilite, né? Ele fica apenas olhando, em estado assim de mutismo, olhando para ela, né? Como se quisesse interpretar os rodeios que ela estava dando para tentar assumir parte da responsabilidade. E aí ela fala: você agora sabe que eu pouca experiência eu tinha do assunto, né? Mas eu sei o suficiente para saber que eu criei uma situação tal que um homem precisaria ser um santo para não se deixar levar, abraçando você daquele jeito, só de camisola, né? E ela fica lá, né, imaginando como falar as coisas, trocando os pés pela mão, tentando se justificar. E ela diz: eu sei que você só quis me dar um pouco de conforto, e eu sei. E ele exclama, né? Deus, como quem não acredita, né? É Deus, né, gente? É Deus em espanhol, né? Eu acho que eu já falei isso várias vezes e com certeza você já deve ter entendido. Mas caso alguém tenha ficado em dúvida, toda vez que ele fala Deus, é Deus mesmo que ele quer dizer. Ele fala Deus, né? Você pensa que foi para te confortar que eu te possuo? Ela observa aquela declaração feita na maior crueldade, né? Ela fica olhando para ele sem entender. E ela começa a dizer, né? Eu não consegue falar mais. E ele diz: olha aqui, senhorita Inocência, para sua informação, o temporal de ontem à noite só serviu para precipitar o meu propósito. Ela olha para ele e diz: precipitar? É, eu quis possuí-la desde o primeiro momento em que pus os olhos em você. E ela fica chocada, né, com aquela declaração. Ela olha para ele e diz: mas isso não fazia parte do acordo. No exato momento em que ela diz aquilo, ela compreende, chocada, o verdadeiro sentido das palavras do Severo, né? E em vez dela ficar lisonjeada, ela fica uma verdadeira fera. E ela diz para ele: quer dizer que você estava querendo aplicar bem o seu dinheiro, não é? Não importava quem fosse a sua parceira de cama, tanto podia ser Bela quanto eu, não é mesmo? E ele deu demonstração de querer interromper ela, né? Mas ela não permitiu. E ela prossegue dizendo: você se dispôs a ter uma mulher por US$ 10.000, de preferência inglesa, e quer usufruir desse investimento até o último centavo, seja com quem for. E ele olha para ela e diz: a sua irmã não me atraiu, esteja certa. Ela olha para ele e diz: mesmo assim você teria feito com ela o que fez comigo na noite passada e o que pretende fazer daqui por diante. E ele simplesmente responde: não. Aquela palavra curta, né, mas tão significativa, faz com que a raiva da Regina diminua, né? Mais uma vez ela fica desorientada, sem entender, e ela pergunta: não? E ele fala, né, que a parte o fato dele nunca ter tido a mínima intenção de casar com a irmã dela, aquela beleza fria da irmã dela tinha deixado ele completamente insensível, ele nunca tinha sentido nada por ela. E ela mal podia acreditar no que ele tinha acabado de dizer, né? Ele não tinha intenção de casar com a irmã dela, né? E ela olha para ele e diz: mas o casamento estava até marcado. A Abuela falou sobre isso quando eu fui apresentada a ela. E ele fala para ela que ele nunca tinha cogitado casar com a irmã dela,
que tinha sido com ela que ele tinha decidido se casar e que ele tinha contado para a Buela a decisão dele naquela mesma noite e eles tinham marcado a data antes dela ir visitar a velhinha. E a Regina tenta raciocinar, né? Ela tá em ponto de explodir, furiosa, mais furiosa do que nunca, e ela fala: "Você me enganou". E ele diz: "E não está contente?". E ela começa a pensar: por que que eu deveria estar contente, né? Pelos prazeres que esse cínico me proporcionou na cama ou pelo fato de eu ter arrumado um marido rico, né? Ela estava em dúvida qual das duas coisas que ele estava jogando na cara dela. E aí ela começa a pensar: que pena que eu tô nua, porque senão eu ia levantar dessa cama e arrancar os olhos desse cafajeste. E aí ela procura algo ao redor, né, que ela possa arremessar nele, né, para poder dispersar a raiva dela, e ela encontra um volume, um livro, mas ele é muito pesado. Mesmo assim, a raiva dela é tão grande que ela consegue agarrar e fazer pontaria. Mas na hora que ela está a meio caminho de jogar o livro, ela percebe que quando ela se movimentou, o lençol caiu, né, e expôs, né, o busto dela, né, até a cintura. E ela percebe que ele começa a olhar, né, detalhadamente, porque na noite passada, quando eles estavam juntos, estava tudo muito escuro, né, e ele não tinha podido ver, né, com detalhe, né, a beleza dela. E ela apenas grita para ele, e ele fala para ela: "Não desperdice suas energias à toa, querida. Sei de um alvo melhor para você dirigir a sua fogosidade". Ela, indignada, diz: "Saia daqui", né, começa a gritar com ele. Ele apenas vai até o local onde o livro caiu, apanha, coloca na mesinha antes de sair e, aparentando assim a maior calma do mundo, ele sai pela porta. E antes dele fechar a porta, ela escuta ele soltar uma gargalhada, né? E ela fica lá, né, pensando: trapaceiro miserável, né? E ela fica lá, passa-se uns 5 minutos, né? E a Ruana chega, como de hábito, para trazer a comida e tudo. E quando ela vê a camisola caída no chão, ela sorri feliz com a patroa, né? Porque ela imagina: os patrões fizeram as pazes, né? E a Regina imagina, com certeza a Maria tinha comentado, né, que eles estavam brigando. E aí isso faz com que a Regina, mais chateada ainda, se levante e decida ir para o banheiro tomar banho, né? Ela vai tomar banho, bufando de raiva, com ódio do Severo Cardenosa, e ela imagina que ela não iria passar o dia com ele, de forma nenhuma. E ela decide, né, não ir tomar café com ele, ela decide sair para o recanto dela, favorito, e ela vai. E lá ela fica, tendo por companhia somente as abelhas, que zumbiam, flores, né, e ela fica lá, se sentindo culpada, né, por ter caído na história tão fácil daquele demônio, né. Ela fica imaginando que o melhor que ela tem a fazer é ir embora, né? Pegar as coisas dela e voltar para casa. Quando ela volta, a casa está imersa em silêncio. Ela sente fome, né? Resolve comer alguma coisa na cozinha. A empregada avisa para ela que o Severo tinha dito que ia passar o dia fora. Ele ia até a fazenda, né, do Jorge Gomes resolver uns problemas lá. E ela passa o dia todinho, né, pensando sobre toda aquela situação. E ela chega à conclusão e o Severo não tinha precisado usar de muita persuasão para convencer ela a fazer amor com ele, né? Porque, na verdade, ela percebe que é porque ela já estava apaixonada, perdidamente apaixonada por ele, né? E ela fica imaginando que todo o charme que o Clive tinha jogado para cima dela tinha sido inútil porque ela nunca tinha sentido um amor profundo pelo namorado, né? E ela ficava lá imaginando como ela ia fazer para sair de toda aquela enrascada, que ela tinha se apaixonado por um homem, né, que era um verdadeiro demônio, um mentiroso, um safado, que tinha enganado ela de todas as formas possíveis. E o que é que ela ia fazer da vida dela, né? Agora ela não tinha outra opção a não ser ir embora. E ela fica lá o dia todinho revoltada porque ele não volta, né? Ele foi para casa da tal da Manuela. Como é que podia, depois de ter passado a noite com ela, né? Ele tinha ido para casa da amante, o cara de pau. Como é que podia ser tão cara de pau daquele jeito? E ela fica até tarde e vê que ele não vai chegar e ela resolve ir pro quarto, né? E ela não consegue dormir, dá 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, né? E ela ainda tentando dormir e ela sabia que ele não tinha chegado ainda, porque ela não tinha visto nenhuma movimentação no quarto ao lado.
E aí, quando dá assim por volta das 3, 3h30 da manhã, ela escuta um barulho dele chegando, ligando o chuveiro, né? E depois de uns 10 minutos, ela ouve a porta de comunicação se abrindo. E ela pensa: ah, o cara de pau, o galinho insaciável. O que é que ele quer agora? Porque se ele pensa que vai conseguir alguma coisa comigo, né? E ela finge que tá dormindo, né? Ela pensa em fingir que tá dormindo, mas resolve nem se dar o trabalho. E na hora que ele entra, ela fala para ele: combinamos que você bateria a porta antes de entrar no meu quarto. Esqueceu? Ele acende a luz, olha para ela, né? Ela sente tipo uma contração dolorosa, né? Por causa do brilho, né? Tá, ela tava no escuro. Ela vê que ele acabou de tomar banho, né? Tava usando apenas o hobby. E ela fica se perguntando como é que ela podia amar um homem daqueles, né? E ele fala, desculpe por não ter batido. E ele fala num tom de zombaria, né? Ele diz: pensei que já tivéssemos intimidade suficiente para não termos que continuar com essas formalidades. E ela fica imaginando como que aquele homem ousava se referir ao que tinha acontecido na noite passada, se ele tinha passado a noite inteira nos braços de outra mulher, ou pelo menos é o que ela desconfiava, né? Na cabeça dela, ele tinha um caso com a tal da Manuela Gomes, e o fato dele ter saído, ter passado o dia e parte da noite lá com a mulher, só fazia reforçar as suspeitas dela, né? E ela fala para ele: olha, nós não temos, nem vai existir qualquer intimidade entre nós. Por favor, queira manter nosso trato e futuramente bata a porta quando quiser entrar. Se encosta à porta, fica observando os cabelos loiros dela, esparramado, né, contra o travesseiro, os olhos azuis fuzilando de raiva, e ele diz: o trato que você fez vai me perdoar, mas não recordo de ter concordado com isso. E ela começa a tentar lembrar se ele tinha concordado ou não. A única coisa que ela sabia é que o Severo parecia disposto a ficar, e tudo indicava que ele estava pretendendo passar o resto da noite naquela brincadeira. E ela diz para ele que seja como for, da próxima vez é favor bater, ou melhor, nem sequer entrar. E ele adoça a voz, né, se aproxima, parecendo um tigre, e diz: Senhora Cardenosa, por acaso quer que eu esqueça que tenho uma esposa? E ela fica: ah, o desplante, o cinismo desse homem, né? Ela olha para ele e diz: esquecer que tem uma esposa? São 13h15 da manhã e você tem coragem de dizer que se lembra que tem uma esposa? Mas enquanto esteve com a Manuela Gomes, bem que se esqueceu disso, não foi? E ela fala, gente, na mesma hora ela se recrimina, né? Cala a boca, Regina. Ela diz para ela mesma: você vai acabar falando besteira demais, né? Vai acabar dizendo que não deve. E ele, né, não parece ligar para o que ela dizia, mas ele fica um tanto intrigado, talvez contente. Ele fala: você tá com ciúme, minha gatinha? E ela fala: ah, não seja convencido, você pode ir para onde quiser, até para o inferno. E agora, de preferência, é favor apagar a luz quando sair. Ela vê, né, ele se aproximar da coisa, apagar a luz, e ela respira aliviada, né, imaginando que ele finalmente vai embora. Mas ela não escuta o som da porta batendo, pelo contrário, né, ela escuta o som do colchão ao lado afundando, né, e ela grita: não se atreva, né, e como única resposta ele agarra os braços dela, né, imobiliza ela antes que ela agrida ele, né, e ela grita: me largue, né. E ele diz: ah, minha querida, isso são modos de uma esposa tratar o marido? Depois dele ter tido o trabalho de barbear-se às 3 da madrugada só para não arranhar esse rostinho lindo? E ela fica lá, né? Não pedi para você se barbear, não pedi para ocupar minha cama. E ele dá uma risadinha: não precisa pedir, é um direito que me assiste, querida. E o primeiro toque daqueles lábios, né, faz com que ela se renda, né? Ela não consegue resistir, mas ao mesmo tempo aparece a imagem da Manuela diante dos olhos dela, né? E ela começa a empurrar ele, dizer que não, né? Mas ele não se dá por rendido e acaba derrubando todas, né, os protestos dela com beijos e carícias. E a cama pega fogo, né, gente? Eles acabam tendo uma intimidade ainda muito mais, né, intensa do que a da noite anterior e acabam adormecendo nos braços um do outro. Quando a Regina desperta, né, de novo, o Severo já não estava mais do lado dela, já tinha ido embora. E ela estava lá, né, sentindo
agora que o êxtase havia terminado, ela estava sentindo uma amarga humilhação, né? Como é que ela podia continuar vivendo com um homem que ficava até as 3 horas da manhã com outra mulher, né? E depois vinha para a cama dela. Agora que ela sabia como o corpo dela era traiçoeiro e não conseguia resistir a ele, né? Sob a luz do dia, tudo bem, ela estava segura, mas de noite não havia quem pudesse proteger ela. E ela começa a imaginar como é que seria viver daquele jeito, acordando todas as manhãs com aquela terrível sensação de culpa. E ela decide que não tem outra coisa a fazer, ela vai abandonar ele. Então ela começa a levantar, a agitar as malas, as coisas dela. Ela vai se aproveitar, né? Ele provavelmente vai sair para trabalhar, como ele faz toda manhã, se trancar no escritório, e ela vai dar um jeito de fugir. Ela esconde, né, a mala para a empregada não ver, toma o café dela, pede para avisar que ela não vai descer, né? Porque ela não suportava nem a ideia de ver o Severo. E aí ela começa a arrumar as coisas, né, para poder ir embora. Ela dispensa a moça dizendo que não vai precisar de ajuda. E assim, desse jeito, né, a gente termina o capítulo de número 10, o nosso penúltimo capítulo, com a Regina mais do que decidida a abandonar o Severo, né, porque ela não aguentava mais viver daquele jeito. E aí vamos ver agora, no último capítulo, o que realmente vai acontecer. Vamos lá? Vira a página. Então, pessoal, vamos agora para o capítulo de número 11, né? Eu sei que vocês estão ansiosos, o programa final é o último capítulo, mas antes, deixa eu pedir para aqueles que chegaram aqui, que ainda não se inscreveram, se inscreve, ativa o sininho para não perder o nosso próximo projeto de leitura. Vai dar uma olhada lá no canal e ver os outros livros legais que tem para você ler. Com certeza você vai adorar. E não deixa também de visitar o meu blog Histórias para Passar o Tempo. Lá você vai encontrar resumos de livros, dicas, detalhes, biografia de autores. Então tem muita coisa legal lá. E ainda por cima, gente, você vai encontrar também os meus originais, que são as histórias, né, os romances que eu escrevo, romances de fantasia, bastante aventura, amor, né, mitologia, muita coisa legal. Então, com certeza vocês vão adorar esse livro que eu e o meu marido Francisco nós fazemos. E vocês também vão poder conhecer os incríveis quadrinhos que ele desenha. Vão lá dar uma olhada nos meus originais, tá? E tem também no canal um quadro, Meus Originais, onde a gente fala sobre os mundos, das histórias lá, dos romances que eu escrevi. Vão lá dar uma olhada, que vocês vão adorar. E agora, o grande final de Amor, Estranho Amor. Vamos lá? Então, a Regina, né, com o coração dilacerado, né, ela começa a jogar as roupas de qualquer jeito dentro da mala, terminar de ajeitar a mala. Ela pensa que ela vai ter que levar o mini, né, que ela ganhou de presente, porque ela vai ter que vender ele para poder comprar a passagem, porque nem o dinheiro para voltar para casa ela tem, né? E ela começa a imaginar que já virou mania a vida dela vender minis para poder comprar passagens de avião, né? E ela imagina que o pior de tudo é ter que escrever, né, um bilhete de despedida pro Severo, né? Ela deixa o sentimentalismo de lado, ela rabisca uma mensagem fria, sem mencionar a verdadeira razão do afastamento dela. Ela só diz para ele que ela foi ludibriada e que, a bem da justiça, ela já não se sente mais ligada ao compromisso assumido pela irmã dela, né? E que, se ele quisesse, ele poderia dizer para a avó dele que ela foi para a Inglaterra, né? E inventar depois qualquer desculpa, dizer, por exemplo, que ela tinha ido cuidar da irmã doente dela. E ela sai da estância escondida, sem ser notada, né? Ela foge até a passagem dos fundos, onde ficava a garagem. Ela pega o carro, joga as malas, né, dentro do carro e resolve ir embora. Quando ela vai saindo, né, perto do hall, ela vê ela escuta a voz do Severo, né? E ela fica imaginando, Virgem Santíssima, estava tão perto, eu não vou conseguir fugir. E ela fica parada, né, na escadaria, tentando só ocultar para ele não perceber ela. Ele tá no hall falando ao telefone, ele tá falando em espanhol, mas ela aguça os ouvidos para poder captar, né, e escutar o que ele tá falando. Logo em seguida, ela vê ele deixar a sala e ela corre em direção à garagem, entra no mini
e sai, né, em alta velocidade. Só que a conversa que ela ouviu do Severo com a pessoa no telefone não sai da cabeça dela. Enquanto ela está dirigindo, ela fica imaginando, né, o que ela ouviu, e ela começa a duvidar que aquela fuga dela seria justa ou oportuna, né? Embora ele estivesse falando aí espanhol, ela conhecia muito bem o idioma, né, para saber que ele tinha concordado com a pessoa do outro lado do telefone que ele estava à beira da ruína financeira. E ela começa a pensar, ó, não, né? O Severo não com aquele orgulho todo, né? E ela fica imaginando com quem que ele estivera falando, se era com o gerente do banco, e ela imagina que provavelmente, né? Porque ela tinha visto ele dizer, né? Que os livros contábeis falavam por si só, que não havia outro jeito, que eles tinham perdido muito com a queda dos preços, que o gado estava comprometido, que tudo estava perdido. E ela ficava lá imaginando, né, que certa vez o Severo tinha comentado para ela que a flutuação dos preços de mercado estavam deixando vários fazendeiros da região à beira da falência. E aí ela fica lá, né, imaginando, né, que aquilo era a bancarrota. Severo, né, o pobre do Severo nunca tinha dito que estava mal dos negócios, né, talvez por orgulho. Ele ficava imaginando, né, ela ficava imaginando, né, que ele era uma pessoa tão boa que mesmo à beira da falência ele tinha dado US$ 10.000 à irmã dela só para poder tornar os últimos dias de vida do avô dele mais feliz, né, e que aquilo realmente era uma prova do bom caráter do rapaz. E ela começava a imaginar que ela nunca seria capaz de ser merecedora do amor dele, né? Ele tinha um coração grande, magnânimo, e que se ela fugisse agora, né, ela nunca mais iria poder se perdoar, né? E aí ela decide voltar, né? Porque ela já tinha consciência de que amava ele, né? Ela bota o orgulho de lado, ela pisa no breque do carro, já estava na metade do caminho, e ela decide voltar. Quando ela vai voltando, ela encontra com o carro dele, vindo na direção contrária. Ele vinha já em perseguição dela, né? E ela pensa em parar, mas ela fica com medo porque ela não sabe, né, se ele leu ou se ele não leu o bilhete que ela deixou para ele. E ela decide não parar, ela acelera e volta em direção, correndo em direção da fazenda. E ela vê que ele dá o contorno no carro, confirmando que realmente ele tinha ido atrás dela, e ele volta perseguindo ela, né, atrás dela com o carro. E aí ela fica, né, dizendo, pedindo a Deus que ele não tivesse entrado no quarto dela, que ele não tivesse visto o bilhete, né? Só que mal eles entram, né, pela entrada secundária da fazenda, né? A Regina desce do carro, bate a porta, né? Quando ela desce do carro, ele para o carro logo em seguida, ela olha para ele, ainda no volante do carro, ela percebe que ele tá com a cara poucos amigos, né? Muito irritado. E ele sai do carro, né, parecendo um demônio, abre a porta do carro dela, parecendo disposto a arrancar ela aos tapas do assento, se for preciso. Mas ela desce, né, sem impor nenhum, nenhuma resistência, ela só consegue imaginar, né? Santo Deus, ele já leu o recado, né? E ela imagina que ele provavelmente já olhou no armário, já viu que o armário estava vazio, e ela fica imaginando que isso foi um golpe terrível para a dignidade dele, porque, né, ele deve ter ficado imaginando que as pessoas iam dizer, né, que mal os rumores da falência tinham se espalhado e a esposa dele tinha abandonado ele, né, antes que o navio afundasse. Ele já pensava, né, que ela tinha casado com ele por dinheiro e aquilo ali, né, seria mais uma certeza para ele, né? E ele já vai abrindo a porta da casa, guiando ela, né, pela escada em direção, né, ao escritório. E ela tenta falar, tenta explicar para ele, severo, mas ele não responde nada, ele nem parece disposto a ouvi-la. Ele guia ela até o quarto, abre a porta, né, empurra ela para dentro do quarto, joga as malas, né, no canto de qualquer maneira. Ele está fora de si, de tanta raiva, mas ele respira fundo e tenta recuperar a calma. E aí ele olha para ela e diz: Olha, antes de você começar a desfazer essa mala, eu quero dizer duas palavrinhas. Primeiro, quero saber que diabo de brincadeira idiota é essa.
E ela olha para ele e diz: Você deve ter lido o meu bilhete. Né? Ela começa trêmula, né? Um pouco assustada, esperando, né? Que o que ela tinha escrito no bilhete fosse satisfatório para ele. E ele diz para ela: E você acha que eu ia deixar você ir assim, sem mais nem menos? E ele fala isso quase aos gritos, né? Como se não pudesse nem pensar nos falatórios que aquela fuga ia suscitar, né? E ela pergunta: você estava indo atrás de mim? Ele: oh, é claro que eu estava indo atrás de você. Não se esqueça de que é minha propriedade. Ela fica, né? Uma parte dela tentando ser sensata, né? Ela sabe que ele está com muitos aborrecimentos, né? Com muitos problemas, mas ela não podia aceitar aquela afirmação prepotente e machista. Aquilo era um desafio à independência dela. Então ela não se contém e ela rebate: olha, eu pertenço a mim mesma, a ninguém mais. E ele fala: você é minha esposa. Acha que eu consentiria que me deixasse por causa de outro homem? A cabeça dele, né, gente? Só passava que ela estava indo embora porque ela queria voltar para o Clive, né? E ela fala: outro homem? E ele diz: vai negar que desde que recebeu a carta de Clive não tem pensado em outra coisa senão correr para os braços dele? E ela diz: pois eu nego. E teria sido melhor, né, gente? Se ela tivesse economizado a saliva dela, porque era evidente que o rapaz não acreditava em nada. Do jeito que ele estava zangado, nada iria esfriar o ânimo dele. E ele fala: não se atreva a mentir para mim, você já estava na metade do caminho, lembra-se? Mas deve ter mudado de ideia por achar que as vantagens seriam maior se ficasse comigo. E ela olha para ele, né? Aquela era demais, né? Ela procura lembrar que ele só está dizendo aquilo por causa do amor próprio ferido, né? Mas ela não consegue. Ela fala: mesquinho, né? Ela fala para ele. E ela diz: você ainda tem coragem de me acusar? E quanto ao seu famoso caso? Ele olha para ela e diz: meu caso? Ela diz: até que você fez muito bem em não acreditar no meu bilhete. De fato, eu estava indo embora por outro motivo, não suportava mais tanta indecência. Para ela, indecência, ele parecia assim assombrado, né? E ela fala: eu ao menos não sabia que o Clive era casado quando eu comecei a sair com ele. O Severo estreita os olhos, como se só agora ele tivesse entendido do que é que ela estava acusando ele, tá? É, mas ela imagina que ele não vai fazer mais ela de boba nem por um segundo. E ele fala para ela, né? Por acaso você está insinuando que eu estou cometendo adultério com uma mulher casada? E ela olha para ele, né? Para aquele homem arrogante lá, cheio de empáfia, como se fosse flor que se cheirasse. E ainda não satisfeito, ele continua: quem sabe você me faria a gentileza de informar o nome dessa distinta senhora? E ela diz para ele, né? Ela explode: como se você não soubesse, Manuela Gomes. Olha para ela sem entender nada, né? E ela prossegue: pensa que depois que eu vi vocês agarradinho lá no pátio, eu não sei onde você esteve na noite passada. E ela se arrepende logo em seguida, assim que ela fala, né? Mas já não tinha mais jeito. O Severo para, dá um sorrisinho, né? E já com a voz sedosa, mais calma, ele diz: você está mesmo com ciúme. E ela, né, fica irritada, né, por ele ter a audácia de falar uma coisa dessa e ainda por cima sorri cinicamente. E ela fala: não, senhor, nem um pouco. Ela mente, né? Mas mente assim com fervor, né, disposta mesmo a convencer ele de que ela não estava enciumada, né? E ela fala: é que como você sabe, eu fui criada à moda antiga e não posso admitir que você possa sair dos braços de outra mulher e vir para os meus. E ela já nem consegue mais continuar com a voz embargada pela humilhação. E ele fala: e fazer amor com a esposa? Gozar dos sentimentos recém-despertados? Né? E ele fala num tom de voz bastante sedutor e a Regina fica corada, né? E mais revoltada ainda, né? E ele fala: e você gostou, não é, meu amor, de estar nos meus braços? E ela nem espera, né? Ele nem espera uma resposta, já vai abraçando ela e ela empurra ele, né? Se afasta dos braços dele. E ele pergunta: você não está preparada para uma nova viagem de descobertas, como a que fizemos na noite passada? Ainda há muitas coisas que quero lhe ensinar. E ela fala: precisamos falar sério. Ele: estou todo ouvido. E ela tenta, né, dizer de forma cautelosa, porque ela não quer, né, deixar ele enfurecido de novo. Parecia assim que as brigas excitavam ele, mexiam com a sensualidade dele.
E ela respira fundo, né, tentando aproveitar a boa vontade inesperada dele, e aí ela decide ir até o fundo do poço. E ela fala: o motivo real da minha partida é o que está acontecendo entre você e Manuela Gomes. Olha, eu não estou querendo julgá-lo, só estou evidenciando os fatos tais como eu conheço. Vá em frente. Bem que ele podia ter poupado ela daquele aparte, né, que obrigava ela agora a prosseguir, quisesse ou não. E ela diz: você disse que eu devo ter mudado de ideia porque pensei melhor, achando que estaria em situação mais vantajosa ao seu lado do que com o Clive. Ela fala e para, né? E pergunta: e daí? Ó, Severo, ela fala, né? Não querendo ferir os brios dele, mas sabendo que ela tem que ir até o final, né? Severo, eu estou sabendo, né? Ela tenta falar por meio de indireta. E ele pergunta: sabendo? Diga-me exatamente o que sabe, né? E assim, com uma pontada no coração, ela decide falar: sei que você está à beira da falência. E ele pergunta: falência? Né? Admirado. E ela diz que tinha que dar a mão palmatória, porque Severo era um ator brilhante, que o mundo estava perdendo um grande artista. Aquele ar de surpresa, né, na voz. Ela observa ele, né, não pode deixar de encarar, ela espera a qualquer momento testemunhar todo aquele orgulho ruir por terra, né? E ao falar, ela se vira, porque ela não quer ver, né? E ela fala: eu escutei a sua conversa telefônica, a questão de 1 hora. Ele não responde de imediato, mas a expressão do rosto dele não era de alguém arrasado. Ele apenas comenta: eu estava falando em espanhol. E ela diz: sei disso, mas conheço bem o idioma para entender o que você disse. Ah, sei. Talvez fosse melhor você refrescar minha memória e repetir exatamente o que eu disse. E ela decide falar, né? Ó, Severo, ele fale. E ela diz: tá bom, não sei ao certo com quem você estava falando, talvez com seu banco, mas ouvi você dizer que o gado ia ser vendido, que era a única maneira de salvar a situação, e você disse algo sobre estar enfrentando a bancarrota. E ele pergunta: e o que mais? Eu não pude ouvir mais nada. Foi então que resolveu ir embora. Ele pergunta, né, com o rancor voltando a endurecer o rosto dele: é possível viver ao lado do homem que você odeia se ele está com os bolsos cheios de dinheiro, mas nada faria ficar sabendo que ele está na miséria. Ela olha para ele, né, e diz: olha, eu já lhe disse qual foi a razão da minha partida. Eu já estava de malas pronta quando eu vi aquela conversa, mas você me tem em tão baixo conceito e é tão orgulhoso que não vai acreditar nunca no motivo por que voltei. Voltei quando comecei a pensar no quanto você deveria estar sofrendo com o colapso financeiro da estância e que poderia sofrer muito mais se passasse pelo vexame de ser abandonado pela esposa a menos de 1 semana do casamento. Foi então que eu decidi voltar para ficar do seu lado, para lutarmos, trabalharmos juntos, para fazermos com que a estância cardenosa voltasse a ser o que era. E ele fica olhando para ela, né, muito sério, complementado. E ele pergunta: então, você não me odeia, Regina? Ela começa a pensar que aquele era um terreno perigoso, né? Ela ainda não se sentia segura para confessar os sentimentos dela, mas como o ódio estava a léguas de distância do amor, ela decide arriscar. E ela diz que não odeia ele. E como é que ele acha que ela poderia odiá-lo? Como é que ele acha que ela iria corresponder aos carinhos dele se ela se odiasse ele, né? Como é que ela iria conseguir, né, ficar com ele daquele jeito, se o odiasse? E subitamente o estado de espírito dele muda, né? E ele parece bem mais humorado do que nunca. E ele fala para ela que ele pensou que era porque ele era um tipão irresistível, né? E ela também não consegue mais conter o bom humor, né? E os dois começam a rir, né? E aí depois, bem mais sério, né? Ele pergunta: quer dizer que você vai ficar ao meu lado para que algum dia, né, a estância volte a ser o que ela era antes? E ela apenas concorda, né, balançando a cabeça. E ele continua: e esse meu caso com a Manuela Gomes, você vai concordar que eu tenho uma esposa e uma amante ao mesmo tempo? E ela grita: não, né? Ela grita não. E ela já começa a se afastar dele e diz: olha, enquanto você estiver com ela, faça-me o favor de não voltar para a minha cama. E a fisionomia dele, né, continua absolutamente séria quando ele pergunta:
E se eu não estiver mantendo nenhuma relação com a Manuela Gomes, né? E desta vez ele não espera a resposta, ele prossegue. E se eu disser que nunca tive qualquer caso com Manuela? E se eu garantir que Manuela Gomes, com toda a sua beleza, me deixa tão frio e indiferente quanto sua irmã? Nesse caso, querida, serei bem aceito na sua cama? E ela olha para ele, né, e diz: mas você estava tendo um caso, né? E ele olha para ela com aquele olhar arrogante que silencia ela, né? E ele diz: nunca encostei um só dedo naquela mulher. Eu percebi que você tinha ficado chateado quando me viu com ela, mas eu queria provocar o seu ciúme. E ela olha para ele, né, admirada, e pergunta: por quê? Ele diz: por quê, querida? Porque eu estava louco de ciúme pelo homem que você declarava amar. E eu quis que você experimentasse o mesmo sofrimento. Ela fica olhando para ele, né, chocado, o coração dela começa a se acelerar, esperançoso. E ela pergunta: você tinha ciúme do Clive? E ele fala: um ciúme infernal. E ela fala: pois fique sabendo que foi quando eu recebi aquela carta do Clive que eu descobri que o amor que eu pensava sentir por ele não era verdadeiro. E com um olhar cheio de ternura e um sorriso nos lábios, ele lançou ela, né, pela cintura e disse: por isso você ficou tão chocada. Foi quando você percebeu que era a mim que amava? E ela respondeu sem pensar, né? Não, não foi naquela ocasião. E só depois que ela se deu conta que o que ela tinha acabado de valer, que valia uma declaração de amor. Ele nem permitiu que ela se retratasse, já beijou ela, né? Nos lábios, nos olhos, na face, né? E ele diz: pois eu reconheço, Regina Cardenosa, que amei você desde o nosso primeiro encontro. E ela encarou ele com os olhos brilhantes de emoção e perguntou: foi mesmo? E ele: não pude evitar, Regina. Eu tinha ido a Montevidéu só para avisar uma tal Regina Barrington de que os serviços dela não seriam mais necessários e que ela poderia voltar para a Inglaterra. Mas quando eu conheci esta Regina Barrington, tão meiga, com os olhos tão puros e ingênuos, descobri por que não havia dado meu coração a ninguém, contrariando o desejo do meu querido avô, que queria me ver casado e com filhos. Regina mal podia acreditar no que ela estava ouvindo, né, gente? Até nós aqui também ainda estamos chocados com tantas revelações nesse último capítulo. E aí, né, ela fala: ó, Severo, você ia mandar a Bela de volta para a Inglaterra? E ela se lembra, né, que ele tinha ido a Montevidéu, né, que ele tinha se atrasado para encontrar ela por bem 3 dias, porque o avô dele tinha morrido, né? E ela pergunta: e você não teria trazido a Bela para a estância pela mesma razão que me trouxe? Quer dizer, para o bem da Buela, para que ela pudesse ser feliz nos últimos meses? E ele olha para ela e diz: amor meu, eu a trouxe por uma única razão, porque a amava e queria me casar com você. E a Regina olha para ele, chocada, e pergunta, né? Aquilo era inacreditável para ela: mas a Abuela, a sua avó, tão frágil e vulnerável como é, não foi uma razão preponderante? E ele diz com toda a firmeza: não. Não no sentido que você está dando. Foi o carinho e a consideração com que você a tratou que reforçou a minha decisão de que valeria a pena fazer tudo o que fiz para tê-la ao meu lado para sempre. E ele faz essa confissão sem parecer sequer envergonhado da quantidade de chantagens emocionais que ele tinha praticado e com pleno sucesso, né, gente? Aliás, a Regina olha para ele, né, com um sorriso, né? E aí ele continua deixando ela ainda mais perplexa, ele ainda tem mais coisa para revelar. Ele fala: a Abuela é forte como um touro. A tristeza e o choque de ter perdido o vovô a abateram, é claro. Mas assim que a tristeza diminuir, você nem vai reconhecê-la. E ela olha para ele e diz que parece tudo aquilo parece impossível. E ele fala, né, que o médico foi visitar ela na semana passada e que o médico disse para ele que era provável que ela chegasse até os 100 anos, tão boa eram as condições de saúde dela. E a Regina fica alegre, né, pelas boas notícias em relação à avó do Severo, né? E ela abraça ele, né? Fortalecida para enfrentar junto com ele aquela crise financeira, né? E ela diz para ele, com a voz transmitindo todo o amor que ela sentia por ele, né? Ela diz: nós vamos superar tudo isso, querido. Nós somos jovens, fortes, né?
saudáveis, graças a Deus. Logo a estância vai voltar a ser o que era antes. E o Severo aperta ela nos braços com mais força, né, emocionado com as palavras de conforto e solidariedade, e diz que ela é bonita por fora e por dentro. E pensar que ele tinha se martirizado todo aquele tempo acreditando que ela só estava interessada no dinheiro dele, né? Ele fala para ela que, no entanto, ele precisa confessar que agora, apesar de todos os mal entendidos, ele a ama muito mais do que antes. E ela pergunta para ele, mal entendido? Ele fala, meu grande amor, tenho que reconhecer que o seu castelhano melhorou, mas ainda é falho. Você não conhece certas entonações que às vezes podem mudar o sentido de uma frase. E aí ele começa a explicar para ela o que realmente aconteceu. E à medida que ele vai explicando a situação, né, a Regina chega realmente à conclusão de que foi tudo um mal entendido terrível. Quem estava à beira da bancarrota não era o Severo, mas sim o Jorge Gomes. A queda nos preços do gado vinha afetando os negócios do Jorge e ele tinha começado a cair em uma depressão nervosa. E como ele era um homem muito orgulhoso, ele evitava recorrer aos amigos, né? Ele não tinha coragem de pedir ajuda aos amigos. E tinha sido a Manuela, né, a mulher dele, que tinha resolvido pedir ajuda ao Severo. Por isso, as várias visitas que ele tinha feito à casa dos Gomes, eles estavam estudando, né, um plano de recuperação financeira. Só que o Jorge, ele estava, né, muito pessimista, ele estava quase à beira da loucura. Naquela véspera, né, a Manuela tinha lá mandado chamar ele, mandado pedir socorro, desesperada, porque o marido estava com manias suicidas e ela estava com medo que ele tirasse a própria vida. E aí o Severo tinha ido lá, tinha ficado até tarde conversando, né, com o Jorge, tinha levado muitas horas para convencer o amigo a aceitar a ajuda dele e tinha levado mais horas ainda examinando os livros de contabilidade, né, para poder encontrar uma maneira de ajudá-lo. E aí ele continua dizendo, né, que ele era um homem extremamente orgulhoso. Naquela noite ele tinha ficado até tarde observando os livros e o Jorge nem tinha podido ajudar porque ele estava tão mal que a mulher tinha dado um sedativo para ele na bebida, né? E eles tinha ido dormir e ele tinha ficado até mais tarde examinando. E ele tinha chegado à conclusão, né, que não era tudo tão terrível quanto parecia à primeira vista. E aí ele continua dizendo, foi então que ele me telefonou, que eu telefonei para ele hoje de manhã. Depois daquela verdadeira auditoria, eu cheguei à conclusão de que ele poderia, né, vender o gado e investir nos ovinos para aproveitar a alta do preço da lã, como muitos fazendeiros já tinham feito e com sucesso. E a Regina ficou ouvindo toda aquela explicação, né? No final ela quis a confirmação de que ela realmente se enganara. E ele confirmou, né? E ela diz, quer dizer que não é você que está à beira da ruína? E o Severo confirmou que não, né? Ele olhou para ela e disse, isso aborreceu você, querida? Ela, oh não, até estou contente. Não porque você ainda é um homem rico, eu quis dizer, né? Ela responde rapidamente, né? Com medo, porque vocês sabem que ele sempre desconfiou que ela estava interessada no dinheiro dela. Mas se o gado está embaixo, não afeta você também? E aí ele explica para ela que o gado dele é diferente, é um gado de alta qualidade, que é muito bem cotado no mercado e que mesmo que o preço continue a cair, né? Ele tem outras atividades financeiras paralelas bastante lucrativas e que com certeza iriam suportar qualquer prejuízo financeiro. E ela exclama, né? Oh, né? Diante do impacto daquela revelação, né? Soa como uma faca de dois gumes. Por um lado, ela ficava feliz, né? Porque o marido dela não estava, né? À falência. E por outro lado, ela fica triste, ela fica decepcionada porque já que ele não está com nenhum problema financeiro, ela não vai mais ser útil para ele, né? E aí o Severo, ele percebe, né, isso, e ele segura o rosto dela com as mãos, né, e fala num tom incontestável de sinceridade. Ele diz, olha, com todos os negócios que eu possuo, com toda a minha riqueza, eu me sentiria um mendigo se não tivesse você ao meu lado. E beija ela, né, com renovada ternura. Fita ela com adoração e a Regina vê, né, nos olhos dele a prova incontestável do amor dele. E quando ela vai falar alguma coisa, ela para porque ela escuta um trovão, né, tocando no fundo.
ele torna a segurar a face dela, né? E ele fala suavemente, né? Com um novo brilho no olhar. Eu amo você, querida. Vamos esquecer essa tormenta junto. Ela baixa as pálpebras, né? Envergonhada. Ele sorri, né? Diante de tanta timidez, ergue ela nos braços, né? E caminha com ela, né? Até o quarto. Ele deita ela, né? Em cima da cama. O som dos trovões, né, da chuva batendo contra o telhado já estava forte, intensa, mas no momento, né, que eles se deitam lado a lado na cama, todas as nuvens negras se dissipam. E é assim, gente, que termina, né, o amor, estranho amor. Incrível, com esse final sensacional. Que deixa a gente assim com essa sensação de bem-estar, né? Espero que vocês tenham também gostado dessa história. Deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do Severo, o que vocês acharam da Regina, se o romance entre eles convence, qual a parte mais legal, qual a parte mais divertida. Eu vou adorar responder, tá? Dizendo também as partes que eu mais gostei da história. Enfim, né? Os livros que eu trago para cá para ler comigo, eu nem preciso dizer que eu gostei, né? Porque eu só trago aqui os meus preferidos, tá? E Amor, Estranho Amor realmente é um livro que eu gosto de verdade, gosto muito. E adorei compartilhar ele com vocês, tá? Vou ficar aguardando vocês para o nosso próximo projeto de leitura, hein? Eu volto, não se preocupem. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!